Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Ministro Alexandre de Moraes resolve peitar Câmara e manda cassar mandato de Carla Zambelli. Mário Flávio, o que foi que aconteceu dessa vez? Bom dia. Renata, foi mais uma interferência do Executivo no Legislativo. Muita gente não entende, às vezes, quando a gente critica aqui, né, o Poder Judiciário e os excessos que estão cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Veja, Renata, basicamente a decisão de cassar ou manter mandatos de deputados é do Poder Legislativo, é da Câmara Municipal, da Câmara Federal. E também, né, quando é o Poder Legislativo que fala do município, né? Mas ontem, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes surpreende e ele passa por cima de uma decisão tomada pelos deputados, que foi a de manter o mandato da deputada Carla Zambelli. E determina não só a cassação do mandato, como dá um prazo de 48 horas para que o suplente seja nominado. A decisão ela vai ser avaliada hoje no plenário virtual do STF pela primeira turma. Ou seja, os ministros votam e aí os ministros vão ter que resolver. Ou eles atendem a Alexandre de Moraes e toda a sua vaidade de querer interferir o tempo todo em outro poder, ou eles simplesmente vão tentar pacificar mais uma vez a relação entre o Legislativo e o Executivo para que não aprovem esse abuso de autoridade. Repito, goste ou não da Carla Zambelli, goste ou não da direita, goste ou não dessa situação que a gente vive no país hoje, mas você não pode apoiar todo tipo de decisão que vem do judiciário, porque está se criando um superpoder no Brasil de uma pessoa que está o tempo todo sendo colocado em xeque, como, por exemplo, o contrato que a esposa dele tinha com o escritório de advocacia que está sendo investigado e que foi recentemente divulgado valores milionários para a esposa do Alexandre de Moraes. Então, Renata e Vitor, a gente está vendo mais uma vez que os casos de abuso eles vão se concretizando e o Alexandre de Moraes age como se fosse o dono do Brasil. E a gente vem alertando que essa situação ela precisa ter limites, ela precisa ser contida e, repito, não é uma questão de concordar ou não com a situação de Carla Zambelli. Se o aval é da Câmara dos Deputados, então para mim não caberia em nenhum momento ele interferir ou tentar interferir mais. Vamos saber se os demais ministros eles vão corroborar, concordar com essa arbitrariedade, com essa decisão esdrúxula de Alexandre de Moraes, ou eles vão rever essa situação. Lembrando que a gente falava ontem de um grande acordo que existiu, para meio que uma espécie de pacificação, mas de uma vergonha. Aí vem Alexandre de Moraes tentar remendar e a emenda ela sai pior que o soneto. Houve ontem reação, o líder do PL, o deputado Sóstenes, gravou um vídeo, chamou Alexandre de Moraes, abre aspas, de psicopata, fecha aspas, e disse que é mais uma arbitrariedade cometida aí pelo ministro do STF. Enfim, vamos ter um novo capítulo hoje. No fim do dia, a sessão ela fica aberta de 11 da manhã até as 6 horas da noite, e aí a gente vai ter essa situação, a definição, lá para o finalzinho da tarde, sabendo aí como serão os votos dos ministros do STF. Renata e Vitor, teoricamente terminaria hoje o prazo para que a pauta da Assembleia Legislativa fosse limpa dos projetos enviados pela governadora Raquel Lira. Mas, pelo que a gente está acompanhando, não vai acontecer isso e a crise entre Executivo e Legislativo vai ser prorrogada por mais uma semana. Não há prazo para votação, por exemplo, daquele novo empréstimo de 1,7 bilhão. Não há prazo para a resolução daquela questão das emendas. Enfim, esse vai ser um assunto que eu vou abordar muito daqui a pouco com o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, numa entrevista que eu fiz com ele, lá no gabinete, na sala do gabinete da presidência da Assembleia, na qual o presidente revela uma relação delicadíssima, dificílima, que mantém com o Palácio do Campo das Princesas. Enquanto isso, Renata e Vitor,
Ontem, não deu tempo da gente falar, mas a gente falou durante a entrevista, saiu ontem mais uma pesquisa para o governo do Estado e mais uma pesquisa para o Senado. O que é que essa pesquisa tem de novo? O resultado diverge daquela que a gente comentou semana passada, na qual a governadora Raquel Lira ficava só a 7 pontos de João Campos no primeiro turno. Essa pesquisa que foi divulgada pelo Real Time Big Data e pela rede TV CNN, ela coloca mais uma vez João Campos com mais ou menos 30 pontos de diferença em relação a Raquel. E aí na terceira posição vem o Eduardo Moura, que é o pré-candidato novo, com 7%. No eventual segundo turno também a distância seria a mesma. Mais um instituto que coloca uma frente ampla para João Campos, e houve 2 sentimentos com relação a isso. Os aliados de João Campos, eles criticaram a pesquisa anterior, e os aliados de Raquel criticaram essa pesquisa. Ou seja, pesquisa boa hoje na política é aquela que a gente está na frente, ou que está pelo menos numa situação confortável. Mas o fato é que essa pesquisa ela bate com as outras que estão sendo divulgadas. Agora, Vitor e Renata, o que chama a atenção é o bololô no Senado, viu? Na disputa para o Senado. A disputa para o Senado ela está totalmente em aberta. E, na minha opinião, se Marília Reis entrar com aquela candidatura avulsa, Vitor e Renata, eu acho que a gente não tem uma definição hoje daquela vaga certa para Humberto Costa. Quando Marília Reis entra no circuito, para mim a situação fica indefinida. Mas aí tem a interferência do presidente Lula, né? Ela me parece uma fiel discípula do presidente. Será que o presidente vai pôr em risco a reeleição do senador Humberto Costa? Ou vai deixar ela de fora de novo, porque ele sempre deixa. Ela é apaixonada por ele, mas quando tem alguma decisão, ela nunca é contemplada. Ele pode tentar convencê-la a um novo mandato na Câmara Federal, né? Veja, a eleição de Marília Reis para deputada federal ela é certa, né? Mas aí teria que sacrificar a irmã, Maria, a Reis, que é deputada hoje. Então o acordo pode ser esse. Marília, você sai para deputada, e talvez se Lula for reeleito, promete um ministério, alguma coisa assim nesse sentido. Agora, eu concordo com vocês. Eu acho que Marília vai ser mais uma vez rifada. E em outra coisa, viu? Os políticos estão se movimentando e você veja. As movimentações, elas dizem muito. Mário, mas não poderia ser o Silvinho também, o rifado? Bom, porque Pode. A questão do União Brasil não está definida lá com os Coelho. Humberto seria um dos candidatos na chapa. A depender do resultado eleitoral de Marília, de repente, o presidente Lula pode indicar para o João Campos a Marília junto com o Humberto e o Silvio Costa novamente para disputar a Câmara Federal. Veja, a Marília Reis, ela marcou inclusive uma confraternização com a imprensa, né? E mandou os convites aqui. Então é uma movimentação de quem vai ser e quem quer ser protagonista na discussão. Essa situação, essa pesquisa, ela trouxe números bons para todos que participaram dela. Veja, Silvinho apareceu bem colocado, Humberto Costa apareceu bem colocado, Anderson Ferreira, porque pelo que a gente viu ontem na entrevista de Silvio Nascimento, Gilson Machado está fora, o candidato é Anderson Ferreira. Anderson Ferreira apareceu bem colocado, Miguel Coelho apareceu bem colocado, e até Fernando Doeire, que é senador, que era o suplente de Jabas, que ele vinha pontuando muito baixo, ele apareceu com 9%. Melhorou muito, assim, a situação dele. Então, Vitor, sabe por que é que eu acho que essa situação vai ser só definida no ano que vem? Porque as pessoas não sabem nem o que faz direito um senador. Então, quando os nomes saírem, que aparecerem os candidatos, é que a gente vai ter uma noção mesmo. Mas eu repito, Marília Reis entrando no jogo, ela vai brigar por aquela vaga da esquerda. E ainda facilita para mim a vida de Anderson Ferreira. Porque, teoricamente, se você olhar para os nomes à direita, hoje, teria só o dele e o de Miguel Coelho, mais ou menos por ali, se Miguel Coelho for candidato também. Então, de repente, essa história de Marília, Vitor, ela não só ameaça a reeleição de Humberto, como ela pode injetar indiretamente do senador do PL. Por isso que eu acho que Marília vai ser rifada de novo. Até porque tem a questão dos números, né, na Câmara e no Senado, para um controle. E a movimentação do PL nacional, né, Vitor? É uma movimentação clara de quem quer fortalecer o Senado. Veja, Michele Bolsonaro vai ser candidato ao Senado pelo Distrito Federal. Carlos Bolsonaro por Santa Catarina. Inclusive, ele anunciou ontem a renúncia ao mandato dele de vereador. Vai ser candidato a senador em Santa Catarina. Os senadores conservadores, eles devem, talvez, ampliar essa bancada. Então, eles estão de olho muito nisso. Então, eles vão priorizar, e o próprio PT disse na convenção que fez domingo passado, numa reunião, que vai priorizar 2 coisas aqui em Pernambuco. A reeleição de Lula e a reeleição de Humberto. Então, nessa conjectura, na formação da chapa da Frente Popular, quem quiser o apoio do PT, vai ser do jeito que o PT quiser. Olha, vai ser Humberto senador
e a outra vaga vai ser fulano e o vice Beltrano. Então a chapa não vai orbitar só na figura de João, vai ser na figura de Humberto também. Vamos acompanhar. Mário Flávio, obrigado e até daqui a pouco com o presidente da Assembleia, Álvaro Porto. Valeu, Vitor, Renata. Daqui a pouco já uma entrevista bombástica, viu? O Álvaro Porto falou muita coisa. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.